Telespectador amigo, um grande abraço. Estamos chegando com o programa BH Esportes, aquele que você mais vê e mais gosta hoje, 31 de agosto de 2017. O ano está caminhando para o final, hein, gente? A gente já está mais perto do final do ano e muito mais longe do início. Aquilo que você não conseguiu fazer até agora, acelera, há tempo, dá tempo, mas pisa no acelerador. 31 de julho, você falou 31 de agosto. Eu falei agosto? Então eu já acabei mais um pouquinho. Desculpa, o Flávio me corrigiu aqui. É 31 de julho, acabaram as férias, inclusive. O trânsito aqui vai voltar a ser caótico agora. O trânsito aqui vai voltar a ser aquela beleza, principalmente nas portas dos colégios e das escolas. Então, acelera, porque dá tempo ainda para você realizar os seus sonhos que foram projetados para 2017. No fantástico mundo da bola, as coisas também vão se encaminhando, as coisas vão se desenhando, não decidindo. Há muito ainda para decidir nas nossas competições. Na Copa do Brasil, ainda ela está totalmente em aberto, você não tem condição, e eu não tenho ninguém falar assim, o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil. Acho que não. Acho que o Grêmio é um fortíssimo candidato. O Cruzeiro, da mesma forma. O Botafogo, da mesma forma. O outro é o Flamengo. É o Flamengo, da mesma forma. Então, a Copa do Brasil está aí totalmente escancarada. Campeonato Brasileiro, nem se fala. O Corinthians é um time que a gente tem que analisar de uma maneira, assim, especial, porque o Corinthians tem dado muita sorte também. Além de ser um time arrumado, arroz com feijão, esse é o detalhe, arroz com feijão, arrumadinho, organizado, não tem estrela, fulano é estrela do Corinthians, não tem, a começar do seu treinador, não tem. E o que eu acho que é muito importante, que toda equipe que é campeã em qualquer disposição, no mundo inteiro, no mundo inteirinho, pode ser a melhor equipe do mundo. Se ela não contar com a sorte, não chega. Se não contar com a sorte, não chega. Se for só a competência e não contar com a sorte, não chega nenhuma equipe no mundo, nenhuma seleção no mundo. Se não contar com a sorte, não chega. E o que o Corinthians está contando? Está contando com sorte. O Corinthians não machuca jogador, tem muita competência do departamento médico, do departamento físico, tem, mas não machuca jogador, porque o departamento físico pode ser muito competente, o departamento médico pode ser extremamente competente, mas uma trombada quebra a perna do jogador, isso aí anula qualquer competência de qualquer departamento. Não tem CK que adivinha, tira o jogador porque ele vai quebrar a perna. Não tem CK que fala, ou tem, daqui uns dias pode ter. Tira o jogador porque ele vai quebrar a perna. O CK fala, tira porque ele vai ter uma fratura por estresse. Aí fala, o CK chega. Então o Corinthians não machuca jogador. É difícil o Corinthians ter cartão. Jogador expulso. É difícil o Corinthians ter. E o Corinthians aproveita muito bem uma máxima que eu vi em uma entrevista do Jô. Se não me engano, foi na ESPN. Vocês que se viram podem me ajudar. Foi na ESPN, eu não me lembro se foi o treinador do Corinthians que falou para ele, ou se foi um outro treinador, ou se foi um companheiro, não me lembro, mas o Jô disse o seguinte, eu tenho me dado bem, tenho feito gols, porque eu estou seguindo um conselho que me deram, uma informação que eu captei, foi um aprendizado para mim. Porque muitas vezes, na minha carreira, eu chegava na frente do gol, eu queria colocar a bola, eu queria meter no ângulo, queria fazer um gol de letra. Eu me posicionava de uma maneira para dar um chute rasteiro ou para dar um chute por cima. Aí me falaram, Jô, em todo jogo, acerta o gol. Se você acertar o gol, se você chutar e acertar o gol,
Não importa se bateu na trave, se o goleiro defendeu, se bateu no back. Mas se você acertar o gol, em todo jogo você vai fazer um gol praticamente. É difícil escapar. 10 bolas que você acertar no gol, uma vai entrar. O problema dos nossos atacantes é que eles não acertam nenhum gol. Não acertam nenhum gol. A grande maioria não acerta nenhum gol. Chuta no placar. O Sassá ontem deu um chute caminhando no final pro gol, que a bola foi no placar. Foi no placar. Aí, aqui, aí, e teve uma outra jogada do Sassá, eu analisando na rádio que eu comento, no primeiro tempo, teve uma tabela progressiva, não foi nem uma tabela, a tabela poderia ter acontecido, ela não aconteceu, ela era para acontecer. O Thiago Neves pegou uma bola na intermediária, do lado direito, no bico do lado esquerdo de área do adversário do Cruzeiro. Vitória. Vitória, pô, tanto time, tanto jogo. Do Vitória, o Thiago conduziu a bola, passou por 2 jogadores, conduziu, o Sassá estava muito bem colocado, quase dentro da pequena área. O Thiago Neves tocou, imaginando que iria receber na frente, que seria a tabela. Tocou para o Sassá, imaginando. E quando ele tocou para o Sassá, ele já saiu na cara do gol, sem goleiro, porque o goleiro saiu para cima do Sassá. Ele já saiu na cara do gol sem o goleiro. Aí o Sassá chuta para gol, atrasa a bola para o goleiro. Atrasou ele, ele até chutou caindo. Ele atrasou a bola para o goleiro. Aí eu falei no comentário. Aí o técnico vai falar o que todos os treinadores falam. O jogador toma a decisão. A decisão do jogador. Ele tem que tomar a decisão. Às vezes a decisão é errada. Mas são muitas decisões erradas. São muitas. E o Corinthians não está cometendo isso. Ou menos, muito menos. Muito menos. A vantagem é muito boa, é expressiva. Do segundo colocado, são 8 pontos. É uma vantagem muito boa, muito boa. Mas nós temos, ele é o campeão virtual do chamado primeiro turno, que não existe, existe virtualmente, que é um campeonato de turno corrido. E o Corinthians, ele vai tentar repetir agora, daqui para frente, o que fez atrás. É muito difícil. É muito difícil. Os bons preparadores físicos, eles explicam isso. E o Corinthians tem um bom preparo físico, muito bem trabalhado fisicamente, ao contrário da grande maioria do futebol brasileiro. Atlético, ou Carlinhos Neves, Cruzeiro, Botafogo, Flamengo, Santos. O Corinthians está disparado nessa parte também. Está disparado nessa parte também. Mas eles explicam que não dá para segurar. Vai chegar uma parte do campeonato, que é aquele chamado ápice, e a turma começa a descer fisicamente, começa a descer a serra. Para segurar, para se manter, é muito difícil. Mas a sorte está tão do lado do Corinthians, que pode quebrar isso esse ano. Pode acabar com essa máxima dos preparadores físicos esse ano. Está muito difícil segurar o Corinthians, mas não é impossível. No mundo da bola não é impossível. Não é impossível no mundo da bola. No nosso arroz com feijão, eu fiz o comentário do jogo do Cruzeiro, mas eu tive a oportunidade de ver o jogo do Atlético inteirinho, em casa. Vi o jogo do Atlético inteirinho em casa. Começando pelo Atlético, rapidinho. Gostei da atitude do Micali, que eu critico, continuo achando que não é treinador hoje para ser do Atlético. Daqui a 10 anos não é muito. Daqui um tempo, quem sabe. Mas continuo achando que não. Mas tomara que o Micali, no final do ano, eu tenha que chegar aqui e falar assim, olha... Tomara que ele te cale no final do ano. Aquele Micali no final do ano. Que eu chego aqui no final do ano e falo, o Micali fez um baita trabalho. Não, fez um baita trabalho, recuperou o Atlético. Oh, essa é a minha torcida, pelo amor de Deus. É isso que eu quero. Mas a primeira atitude dele, naquele jogo com o Botafogo, não dava para fazer nada. Não dava. Também não dá para culpar Roger. Porque senão a gente vai pegar a vitória com o Curitiba e falar que foi do Roger. Se falar que a derrota não foi do Micali,
Foi do Roger com o Botafogo? Então a vitória com o Curitiba também não foi do Micali, foi do Roger. Foi do Roger. Mas o Eduardo Paes sabe disso, eu não penso dessa maneira. Eu acho que a derrota contra o Botafogo foi do Micali como treinador e a vitória com o Curitiba foi do Micali como treinador. Na derrota contra o Botafogo ele podia fazer pouco, é diferente. Pouco, pelo pouco tempo ou tempo quase nenhum. Na vitória contra o Curitiba ele já pôde fazer mais, pelo tempo maior que ele já estava no Atlético. Já estava no Atlético. E a atitude dele me agradou muito. Muito. Porque há muito tempo eu estou falando assim, Fred, Robinho, Elias, Carioca, Fábio Santos, esses caras precisam banco, reserva. Chegar perto dele e falar assim, ó, você é reserva hoje. É claro que ele não vai falar para a imprensa, para nós, mas para o jogador tem que falar. O jogador fala assim, aprender a respeitar. Ah, perde o grupo. Perdeu o grupo. Aí o presidente tem que ser esperto, tem que ser inteligente e ver que o grupo está querendo ser elogiado, está querendo ser respeitado por elogios e atitudes que não existem. Então, chegar, ele não precisa... Ele não chegou, Robinho, você hoje é reserva. Não. Ô, Robinho, banco, está escalado. Ele, aliás, nem fala. O treinador não tem que falar para o jogador por que ele é reserva, não. Não tem. Na minha opinião, não tem que dar satisfação ao jogador por que ele é reserva, não. Na hora que sai a lista dos convocados, a famosa lista dos convocados, para a imprensa, sai a lista e o treinador leva uma escalação, às vezes, para o vestiário, antes do jogo, mas o time que vai jogar já sabe. Já sabe com uma noite, um dia de antecedência. Então ele vai chegar, vai entregar a camisa, vai falar, ó, fulano, Beltrano, meu time é esse aqui, lá na concentração, fulano, Beltrano, Ciclano. O Robinho vai ler e fala, opa, eu estou na reserva. O Elias, ó, estou na reserva. Amanhã o Fred, opa, estou na reserva. É assim. Se o Micali fosse para a coletiva, dar entrevista e falar, não, gente, hoje eu poupei o Robinho, hoje eu poupei o Elias, aí ele jogaria o trabalho dele por terra. Mas ele não falou nada disso, em momento nenhum. Respondeu as perguntas e falou sobre as alterações, não falou em momento nenhum que poupou A, B ou C. Em momento nenhum. Ele deixou bem claro na entrevista dele que foi uma opção técnica dele, botar o Pablo. Foi uma opção técnica dele botar o Gustavo Blanco. Foram opções técnicas dele. A do Fred a gente não sabe, porque está machucado. Entrou o Rafael Moura. A gente não sabe. Porque lá ele tinha Marlone, ele tinha Luan, ele tinha Valdívia. Não tinha para colocar? Tinha esses caras todos lá. Então eu já gostei, viu, Micali? Já gostei do que você fez, já gostei. Isso também não quer dizer que o Micali vai manter Robinho na reserva, Elias na reserva. Não é assim. O Robinho pode ter tomado o tranco, o Elias também, no treinamento. Eles podem responder da maneira que eles sabem e podem e devem, e pronto, e podem voltar ao time. Então, eu gostei da vitória do Atlético. Acho que os pênaltis que foram marcados por aquele juiz, que é fraco, não aconteceram. Não foi pênalti o primeiro que ele marcou, convertido pelo Fábio Santos. Gente, na minha opinião, eu não estou dando a verdade, na minha ótica. Se eu sou juiz, eu não dou. Porque aquele negócio de levar a mão aqui correndo, qualquer jogador leva, tanto é que ele tentou tirar. Qualquer jogador leva, bateu. Eu não daria, para mim, nem hipótese nenhuma. E o empurrão o pretenso empurrão que ele marcou o pênalti, o cara encostou em todo escanteio, em todas as faltas perto da área. Isso acontece em todas. E se for o critério da CBF, da Comebol ou da FIFA, fala assim, botou a mão, tem que marcar, nós vamos ter 40 penalidades no jogo. 40. No mínimo 40 penalidades no jogo. Porque todos fazem isso. Bom, mas a interpretação do árbitro. Para mim não foi pênalti nenhum dos dois. Mas o Atlético venceria com pênalti ou sem pênalti e venceria bem como venceu, porque perdeu algumas oportunidades, inclusive o pênalti. Então, o Atlético foi melhor do que o Atlético anterior, na minha opinião. E o Cruzeiro, eu gostei do segundo tempo do Cruzeiro. Não teve gol. Uma pena que não teve gol. Mas eu gostei do segundo tempo do Cruzeiro. Primeiro tempo, a impressão que eu tive era que o Cruzeiro estava meio desinteressado. O gol a qualquer hora vai sair. A qualquer hora a gente ganha o jogo. E o Vitória, naquela, o Wagner Mancini botou o time para o bote, preparado, marcando,
congestionando ali pelo meio, dificultando as beiradas e saindo no contra-ataque. E às vezes complicou o Fábio em duas vezes, 2 oportunidades. No segundo tempo do Cruzeiro, o Cruzeiro foi melhor do que no primeiro tempo, pressionou o time, poderia ter vencido o jogo. Acho que o placar não foi justo no segundo tempo. No primeiro eu achei que foi, mas no segundo eu acho que não. Acho que o Cruzeiro foi bem. Gostei do Thiago Neves, o Elber ficou pouco em campo. O Rafael Sobis faz uma função que o Mano quer que ele faça. Tem muita gente metendo o pau nele, mas é aquele jogador diferenciado, que tem qualidade no passe, tem qualidade na finalização, muda de posição, roda junto com a bola. É o termo que os treinadores gostam de usar. Às vezes só a bola roda. Ele roda junto com a bola, ele vai para lá, vai para cá. Ele corre muito. Eu gosto da função do... Eu prefiro o Cruzeiro sem referência. Eu prefiro o Cruzeiro sem Sassá e sem Ábila. Eu prefiro o Cruzeiro com Rafael Sobis. Eu prefiro. E no segundo tempo eu gostei do que eu vi do Cruzeiro. Mas o gol não saiu. Não saiu. Infelizmente o gol não saiu. E o América está na sua caminhada. O time está arrumado. O time está arrumado. Tomara que continue assim. O América está acelerando para voltar à Série A. Está acelerando para voltar à Série A. Eu sou um crítico, quanto mais, não é que eu conto mais aquele fotógrafo, não. Sou um crítico, quanto mais do Anderson Moreira, que também vem acertando mais do que errando. Vem acertando mais do que errando. E o América vem numa caminhada boa. Agora, as arbitragens brasileiras também. Eu ouvi no programa da Fox com o Benja, o rádio, Fox Rádio, como é que chama aquele programa lá? Rádio na TV. O rádio na TV foi eu que trouxe. Eu falei que ia trazer o rádio para a TV. O Benja, eu ouvi a entrevista do Coronel Marinho, que é o diretor de árbitros da CBF. Ele tentou explicar uma opção de coisa, um cara inteligente. Tentou explicar uma opção de coisa, falou sobre a comunicação, mas está fraca demais a arbitragem brasileira. Você tira um ou outro. Até o nosso Ricardo Marques aqui tem feito boas apresentações. Mas o nível está baixo. O nível está baixo. Sobre isso, a gente começa a falar agora. Faltando 12 minutos para 13h, nesta segunda-feira, dia 31 de julho. À noite, você que está vendo a nossa reprise, faltando 12 minutos para as 23 horas. Não é isso? E pela madrugada, nós estamos com 1h18. Você que está nas nossas reprises, a nossa grade tem andado muito bem. O nosso Charles vai tentando trocar pneu do carro com o carro andando, porque o nosso programa é ao vivo. Ontem eu ouvi um comentarista falar que era trocar pneu de avião com ele voando. Ô, meu amigo, esse aí é até mais fácil. Trocar é difícil, não agradecer, né? É fácil você... O difícil é chegar no pneu, né, pô? Trocar pneu de avião com ele voando não é tão necessário. Mas pneu de carro com ele andando, aí é mais complicado. Nós vamos ao intervalo comercial, na volta Eduardo Panzi, Flávio Carvalho e o chefe Matusalém. A gente vai falar mais sobre o Campeonato Brasileiro. O Atlético tem Libertadores que está chegando a hora. E o Cruzeiro tem sequência também de Copa do Brasil. A gente volta já já. Tchau. Sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi.
A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. Ser sócio do futebol é prático. Para mim é prático, porque eu compro o ingresso pela internet. Só o fato de não pegar a fila já vale R$12. Ser sócio do futebol é vantajoso. Pro churrasco aqui, ó, comprei cerveja, refrigerante. Só o desconto foi mais de R$12. Ser sócio do futebol é bom demais. E ainda tem os benefícios. Olha quem eu trouxe para a festa do meu sobrinho. Ser sócio do futebol é bom para o Cruzeiro e melhor ainda para vocês. 6. E eu não apanhei a bola. E eu não apanhei a bola. A bola aqui, ó. A bola caiu aqui. Essa bola não pode cair, não. Eu posso tentar fazer uma coisa aqui. Não vai fazer não, Cuidado, que a pena não ajuda mais não. Que eu já fiz várias vezes, que eu já fiz várias vezes, mas agora é o tapete que não conseguiu. Senão ela ia subir e viria para minha mão. Muito bem. Eu quero mandar um beijão especial. Um beijão especial para o João Alberto Nicolato Ferrarese Teixeira dos Santos. Nossa o príncipe Joãozinho. Esse é o nome de embaixador aí. O príncipe Joãozinho. Joãozinho é o meu netinho querido. O Guilherme, que é o outro netinho querido, está lá nos Estados Unidos. Está lá nos Estados Unidos acompanhando. O Joãozinho está aqui. Joãozinho, um beijo do vovô para você. Obrigado pela sua audiência, Joãozinho. Muito obrigado. Bom, então agora eu vou colocar para os meus companheiros, em nome do BMG, que é o nosso banco, consignado é com o BMG. Você não pode esquecer, tem o Mastercard BMG. Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta, que tem os famosos sucos detox, que são os sucos verdes, e as saladas que você monta na hora. Quero isso, montou essa salada, pronto. E ainda leva o cartão Fidelidade. Marieta, a melhor para a sua saúde. Abraçando também o doutor Adriano de Silves Advocacia, agora também Advocacia Empresarial, transfira todos os seus problemas para ele, o telefone está na tela aí. Abraçar o pessoal do Centro Automotivo Novo de Novo, que é o seu carro literalmente novo de novo. Alô Chiquinho, Renato, ali no Prado, na Francisco Sá com Platina. Saia do estresse, bateu, amassou, arranhou, leva lá. Centro Automotivo Novo de Novo. Um abraço para o seu Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria, que é farmácia popular. Aceita também o cartão do Ipseng. Nos descontos é sensacional, principalmente nos genéricos. Alô, seu Eduardo, um grande abraço, seu Eduardo e toda a equipe da Rede Gutierrez de Drogaria. Estou te esperando aqui num programa, viu, seu Eduardo, como convidado, no programa Dos Rabugentos, que você gosta do programa também e vai participar conosco um dia. Rede Gutierrez de Drogaria. Abraçar o Padre Lucas Almeida no 34260069. Vai te levar agora para a Inglaterra, Espanha e Portugal. Depois tem Terra Santa. Ô, Padre Lucas, eu quero ir quando for Dubai. Eu quero Dubai. Padre Lucas, arruma rápido Dubai. Que é nessa eu quero ir. 34260069. 34260069. Ligue para o Padre Lucas e faça a viagem dos seus sonhos. Abraçar o Danilo, do Poço São Pedro, que tem a gasolina DT Clean, com o melhor preço na bomba, é a melhor gasolina do Brasil. Tem a água mineral e a Igarapé, garrafão de 20 litros pelo melhor preço, aberto 24 horas, com posto policial lá dentro, também aberto 24 horas. E tem também em Pinhuí, do mesmo grupo, o posto Funil, que você tem a DT Clean e um queijinho, fabricação própria do Danilo,
maravilhoso. Um queijo sensacional. Posto São Pedro, na Niquelino 918, e Posto Funil, em Pinhuí. Um abraço para o Antônio e para o Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos, e Fauler, 3373-1133, móveis hospitalares para vender e alugar. Eduardo Panzi, fica à vontade. Um abraço a todo mundo que está assistindo o BH Esportes. Futebol é legal por causa disso, né? A gente assiste o mesmo jogo e às vezes a gente tem opiniões diferentes. Para mim, os 3 lances foram pênaltis. No jogo do Atlético contra o Curitiba, os 2 do Atlético, a mão na bola do jogador que nem reclamou. Quem meteu a mão na bola nem foi no juiz reclamar. Ele meteu a mão, o juiz deu pênalti, ele foi lá e já se posicionou para o rebote. No Leonardo Silva houve um empurrão. Aí a gente não pode medir força de empurrão, né? Só quem leva o empurrão, quem dá o empurrão, que mede a força. E o jogador de trás da imagem é que empurra o Leonardo Silva. Se acontece muito ou acontece pouco, não é problema meu. Ali o árbitro viu e marcou. E eu acho também que foi pênalti do Adilson no Rildo. O Adilson vai com o ombro, mas ombro nas costas, para mim é falta. Para mim não foi ombro com ombro, foi ombro nas costas. Então, os 3 lances para mim foram pênaltis. Ele marcou para os 2 para o Atlético e não marcou para o Curitiba. Agora, o Atlético foi melhor o jogo inteiro, mereceu vencer, poderia ter vencido por mais. O Atlético tem um sério problema de não matar o jogo, né? O Atlético, ele posterga a vitória dele e vai dando o jogo para o adversário. O Atlético fez o gol no início de pênalti com o Fábio Santos, aí teve a chance de matar o jogo com o Casares, não conseguiu. Teve várias oportunidades em outros lances, não conseguiu matar o jogo e foi deixando o Curitiba no jogo. Até o momento em que o Rafael Moura acabou fazendo 2-0 e ainda assim o Atlético conseguiu perder outros gols depois. Ele mesmo perdeu um feito, né? Ele perdeu um antes, estava 1-0. O Atlético vai deixando o adversário no jogo. O Atlético vai dando o jogo para o adversário o tempo inteiro. E foi assim vários jogos desse Campeonato Brasileiro. Aqui na Independência, então, foi uma festa. Atlético Paranaense, Ponte Preta, Fluminense. O Atlético perde um caminhão de gols, aí vai lá o adversário, belisca e faz um. E lá no Paraná ontem, o Atlético fez a mesma coisa. Foi deixando o Curitiba no jogo. Ganhando de 1-0, mas o Curitiba no jogo o tempo inteiro. Ao invés de ir lá e matar o jogo. Mas, pelo menos nesse, acabou matando, vencendo por 2-0. Teve esse gol muito mal anulado, um erro grotesco do auxiliar. Até entendo algumas justificativas, que não é a dele, eu não ouvi o auxiliar, mas que podem ser justificativas. Do sol na cara, dos uniformes, que realmente estava ridículo os uniformes ontem. O Atlético de listrado, só que o uniforme listrado do Atlético tem muito mais branco que preto, e aí me metem um short branco no Atlético contra a camisa branca do Curitiba. A coisa realmente fica complicada. E o cara com sol no rosto, eu sei que não é desculpa, mas pode ser uma justificativa, mas o erro foi grotesco do auxiliar. E uma arbitragem, no geral, muito nervosa. Mas foi bom pelo resultado, o Atlético dá uma respirada. Agora, quando você olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, aí é injustificável. A posição do Atlético, a posição do Cruzeiro é lamentável, é para receber críticas e receber crítica calado, aceitar as críticas e trabalhar para tentar mudar essa história. Porque a gente pega Atlético e Cruzeiro, 23 pontos, tem os dois, o Corinthians tem 41, gente. É um absurdo essa diferença do líder do campeonato para Atlético e Cruzeiro. Sendo que os elencos, para mim, de Atlético e Cruzeiro são melhores que o do Corinthians. O que está havendo? E a gente não pode criticar? Se criticar, vem reclamar, fica com mimimi, tá criticando demais, tá batendo demais. São críticas injustas, injustas nada. A gente tem um Atlético eliminado de Copa do Brasil, um Cruzeiro eliminado de Sul-Americana, um Cruzeiro que não ganhou o Campeonato Mineiro de novo, pelo 3º ano consecutivo, e os times brigando na parte de baixo da tabela. Ah, mas está a 3 pontos do G6 e a 3 da zona de rebaixamento. E aí? Aliás, a 6, né, da zona de rebaixamento e a 6 do G4. Isso é normal? Isso não é normal. Com 23 pontos e o Corinthians com 41, então tem que ter crítica e a crítica tem que ser pesada e cabe Atlético e Cruzeiro trabalharem para mudar isso. Tem aí um retorno inteiro pela frente. Dê a resposta para quem critica, e no meu caso eu estou criticando e daqui a pouco eu vou falar do Cruzeiro, dê a resposta dentro de campo. Não adianta ir para microfone, bater mão na mesa e falar grosso com a imprensa, não. A imprensa elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar. Quando for para elogiar, a gente vai elogiar. Em 2013 e 2014 a gente só elogiou. Era só elogios para Atlético e Cruzeiro em 13 e 14. Por quê? Porque estavam vencendo. Estavam jogando bem, estavam convencendo. A partir do momento que joga mal, vem as críticas. Escutem as críticas, trabalhem e dê a resposta dentro de campo.
vir para microfone e para rede social jogar em direta para jornalista, isso não cola. Não cola mesmo. E o torcedor também não é burro, ele tá vendo. É isso aí, né, Afonso? Primeiro um abraço para o Eduardo, para o Matusalém, para o nosso telespectador. Olha, eu vi o jogo do Atlético ontem e a gente, analisando friamente, eu até concordo com o Afonso. Eu acho que os pênaltis, se ele tivesse que marcar, ele teria que marcar também o do Adilson, no Rildo. E ali ele foi muito mais pênalti, o do Rio, do Adilson no Rildo, do que em cima do Leonardo Silva. Né? Agora, o juiz teria que ter tomado uma atitude antes com respeito à camisa. Porque hoje os clubes dependem muito mais da televisão do que do público pagante. E quem estava vendo pela televisão, né, completamente perdido no jogo de ontem. Não sabia se a bola na área era o Atlético que estava atacando, se o Atlético estava defendendo, né, porque as camisas confundiram. O próprio Eduardo que citou bem isso aqui. E no lance do impedimento, o Bandeira depois disse, estava difícil. Mas o calção ele poderia, porque o lado do Atlético estava preto. Atrás, Flávio, hein? Na nossa época, como repórter, por exemplo, quando os times entravam em campo, o juiz olhava, estava ruim, ele falava para o time visitante, vai trocar a camisa. Ué. Vai trocar. Não tem jogo, se vira. Com essa você não joga. Pois é. E aí, quem sai prejudicado é o telespectador, né, que paga o pay-per-view, que esse pay-per-view hoje vai para o clube recebe dinheiro da televisão. Então, tem que ter respeito, sim, pelo telespectador. E o juiz é o responsável pela transmissão do jogo. Ele é responsável pelo que acontece dentro de campo. Então, ele teria que ter chegado para o Curitiba e falar, vai mudar a camisa. Agora, quanto ao jogo em si, concordo com o Afonso, concordo com o Eduardo. O Atlético venceria o jogo de qualquer maneira. Teve muita chance, inclusive, de fazer 3, 4, muito mais do que o Curitiba. Porque o Curitiba, uma determinada parte do jogo, tentou pressionar o Atlético. Mas se você for ver qual a defesa que o Vitor fez, quase que nenhuma. O Vitor quase não trabalhou no jogo de ontem. Então, o placar foi justo. O Rafael Moura, ele fez o segundo gol. O primeiro que ele perdeu foi muito mais fácil para ele fazer do que o segundo. Porque o segundo ele teve que dominar a bola, chutar, certo? E o goleiro ainda tentou rebater, o Wilson tentou rebater e a bola entrou. O outro, ele está debaixo do gol, sozinho, sem goleiro, sem nada, chutou por cima. Então, acho ele caiu dentro do gol. Hein? Ele caiu dentro do gol. A bola não entrou, não. Mas ele caiu dentro do gol. Então, o placar foi justo. O Atlético agora tem Flamengo. Aliás, tem Corinthians. E depois sai para pegar o Grêmio e o Flamengo. Eu só vou fazer uma pergunta. Se o Atlético ganhar do Corinthians aqui no Mineirão, ganhar do Flamengo no Mineirão, o Atlético vai voltar a jogar no Independência? Chefe. Ô Afonso, Você vai responder a pergunta dele? Eu posso responder. Responde então. Eu acho que o Atlético nunca deveria ter saído do Mineirão. Deveria continuar mandando seus jogos no Mineirão, porque ali que é o lugar de Atlético e Cruzeiro está sempre jogando. É um posicionamento. É minha posição. Eu também sou assim. Eu acho que tem que ser. Agora, Afonso, eu particularmente, eu não vi essa mudança no time do Atlético, não. Não, mas ninguém falou mudança. Entendeu? Eu ouvi alguns comentaristas de rádio, né? E também nas redes sociais, o pessoal falando da mudança. A postura que o Atlético utilizou ontem jogando contra o Curitiba, é a postura que o Atlético vem utilizando nos jogos fora de casa. É certo porque o Robinho não estava jogando, mas mesmo com o Robinho em campo e com o Elias em campo, o Atlético estava jogando, entendeu? Fora de casa, com essa mesma vontade, volume de jogo. Eu vi um Atlético ontem, é como se eu estivesse vendo os jogos passados. Eu, quando fiz a minha análise aqui, eu não fiz de postura, não estou falando eu não falei não, mas eu estou entendendo. Não fiz de postura, nem de esquema, né? Eu fiz uma análise de tomada de atitude. De atitude. Que as pessoas querem saber. Atitude é uma coisa, e tem outros exemplos que eles dão, são outras coisas. A tomada de atitude. Fulano vai jogar, fulano não vai jogar. O Atlético, ele, salvo me engano, não sei se é o segundo melhor, o terceiro melhor mandando, fora de casa. Não é visitante. Isso, segundo, né? Visitante, não é segundo? Tem que conferir. Entendeu? Ou segundo ou terceiro, mas está muito bem. Os pontos do Atlético foram conquistados fora de casa. E levando por esse lado, né? Que eu queria dizer aqui, já que muita gente acha que o Independência é a casa do Atlético, porque o Mineirão também é o palco dos dois grandes times de Minas, se você fazer uma análise por esse aspecto, o Atlético leva vantagem de jogar no Mineirão, porque estaria jogando fora dos seus domínios.
e pode vencer o Corinthians, porque o Atlético vem ganhando quase todos os jogos fora de casa. Não, mas a casa Mineirão está lá na CBF como está na Federação Mineira de Futebol. Eu entendi. Como a casa do Atlético. Eu entendi. Só que o Atlético jogando seus jogos na Independência. O Atlético é o terceiro. Terceiro, né? Mas com um jogo a menos que Corinthians e Grêmio. Pois então. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a postura do Atlético dentro de campo, uma postura ontem que ele vem, já vinha utilizando os outros jogos. Então, Matsalem, você acha? Todos ficam à vontade para falar. Então você acha que o Atlético, por jogar no Independência, ele está mal? O Independência faz com que o Atlético não renda? O Independência é um dos culpados para o Atlético estar em 10º lugar? Não, Afonso. Ter apenas 23 pontos? O Independência é um dos culpados? Ou você fala isso só porque? Só pelo torcedor? Porque no Independência tem 22, no Mineirão pode ter 60. Se for só pelo torcedor, o Atlético não pode ter o estádio dele. Então. Afonso, o que eu quero dizer é o seguinte, muitas das vezes no futebol cria-se alguma mística, cria-se alguma situação em que o povo começa a dizer, por exemplo, eu lembro muito bem do São Vitor. O Vitor defendeu aquele Pedro, depois do Pedro defendido na Libertadores, o Vitor virou São Vitor. O Independência tomou aquele cartaz, né, de caiu no horto, tá morto, entendeu? Aquela mística que ficou. E o Atlético ganhou um título no Independência. Não ganhou, justamente. Mas só que o Atlético conseguiu uma sequência de vitórias muito grande dentro da Independência. Entendeu? Uma sequência de vitórias muito grande. E com isso, criou-se aquele negócio, jogou na Independência, o Galo ganha. E o futebol, eu cansei de falar várias vezes aqui, não é o estádio que ganha o futebol, é porque aquele time do Atlético era muito bom. O Ronaldinho estava numa época muito boa, entendeu? Então não está entendendo. Independência. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, não é o estádio. Esse time do Atlético, a pressão, quando ele perdeu um jogo, o segundo jogo, eu falei segunda-feira passada, o Cruzeiro no Mineirão, ele passou um período muito grande sem vencer nenhum jogo no Mineirão, consequência. Por quê? Porque quando chega ali, a cobrança da torcida, a exigência, a obrigatoriedade de vencer a partida é muito grande. Então, mas eu não estou entendendo, se o Atlético for pro Mineirão, não vai ter pressão? Não vai ter? Ô Eduardo, olha a vai comparação. Ser maior, o que eu fiz, vai ser 2, 3 vezes mais. A colocação que eu fiz é o seguinte, como se diz que o Independência é a casa do Atlético, olha, entre aspas, entendeu? O fato do Atlético fazendo uma campanha muito regular fora de casa, o Mineirão pode criar um novo ânimo, uma nova, sei lá... eu entendo o que você está falando. A pressão do Mineirão é menor do que a pressão de Independência. Justamente, porque a torcida... Não. A torcida no Mineirão... A pressão no Mineirão é 3 vezes maior do que o Independência. Você acha que não? O número de eu acho que o fato de estar em cima, o torcedor cobra mais, ele grita no ouvido do treinador, o Boca não ganharia nenhum jogo no campo dele. Afonso, o Boca não ganharia nenhum jogo. Só quem está ali abaixo das cabines de rádio no Mineirão, que fica atrás dos túneis ali embaixo, é que o treinador consegue ouvir o que está se falando. Matsalem, eu entendo a sua opinião é de muita gente. A mesma opinião sua. Eu tenho opinião que é a seguinte, eu acho que Atlético e Cruzeiro tinham que ser mais inteligentes. Parar com esse negócio de o Independência é a minha casa, o Mineirão é a casa dele. O Atlético e Cruzeiro tem 2 equipamentos excelentes em Belo Horizonte, que são Mineirão e Independência. Ontem o Cruzeiro jogou para um estádio deserto. Poderia ter sido lá. Se esse jogo do Cruzeiro era no Independência ontem, nós teríamos 15, 16 mil pessoas, porque gente da região atravessa a rua e vai, com o preço que estava no Mineirão. Nós teríamos um Independência com a capacidade de 70%, 80%, um jogo cheio. Agora não, fica com esse negócio, o Independência de fulano, Mineirão e de cicrano. O Atlético, em determinados jogos de Copa do Brasil Libertadores, que jogou para 20 mil pessoas no Independência, poderia ter jogado para 50 mil no Mineirão. Mas fica com esse negócio, o negócio é do horto, que não sei o quê. Se fossem mais inteligentes e soubessem explorar os 2 equipamentos que tem em Belo Horizonte, ganhariam muito mais. O Cruzeiro mandar determinados jogos, como esse de ontem no Independência, o Atlético mandar determinados jogos, como esse de quarta no Mineirão, o Libertadores no Mineirão. Então, falta inteligência para os dirigentes e falta esse amadorismo de, o meu campo é esse, aquele ali é o puxadinho. Não, esse aqui é o Mineirão muito caro, esse é muito caro, esse não vai... Tem que ser inteligente. O Atlético está olhando agora, vai para uma terceira saída, que é construir o estádio dele, é outra história. Por enquanto, não tem estádio de Atlético. Ele tem Independência e Mineirão. Então, o Atlético Cruzeiro poderia ser um pouquinho mais inteligente. Só justificando aqui, porque são muitas as ligações, são muitas as mensagens, que o nosso som está picando demais. Não é o meu, nem do Matsalem, nem do Flávio, nem o seu. É o som. Está picando muito. Eu peço paciência para você, telespectador. Isso vai ser corrigido.
vai ser corrigido. Mas tá aí, Ricardo. Vamos Vamos falar do Cruzeiro então, né, Afonso? Porque o Cruzeiro ontem, eu até disse aqui depois do jogo do Palmeiras. Hein? Pera. Mais alguma coisa do Atlético, Eduardo? Não. Chefe? Não, tranquilo. Tranquilo? Independência, mais alguma coisa? Não, Independência não. Eu quero que o Independência Lembrando seja o que o Atlético Lá vai é a jogar- casa do América, é a realidade. Só um minutinho, Afonso. Lembrando do América. É a casa do América, onde o América está fazendo jus dentro do seu estádio, vencendo dentro Aqui. e fora. Olha, o Independência foi aquilo que o Eduardo acabou de falar. É a casa do América, do Cruzeiro e do Atlético. Não, lá é do América. Afonso. O América Joga-se Cruzeiro e Atlético América, lá. por um contrato de comodato, é dono do estádio. O América, por um contrato de comodato, é dono do estádio. Mas se o Atlético sair de lá e o Cruzeiro não for para lá, o estádio fecha. Não, Afonso, o único clube mineiro que tem aqui, estádio é o América. Se o Atlético sair de lá e o Cruzeiro não for para lá, o estádio fecha como fechou. Fecha como fechou. Foi para a reforma, porque senão não dava. Senão vai virar casa de show, né, Então, Afonso? agora, então o Atlético vai jogar contra o Corinthians, no Mineirão. O torcedor vai, eu tenho certeza. Vai continuar sendo a casa do Atlético Independência, mas aquilo que o Eduardo falou, eu acho que tinha que ser explorado. Jogos de menor porte do Cruzeiro e do Atlético lá no Independência. O América não tem jogo de maior porte, é só de menor porte, tem que ser todos no Independência. Então, me desculpe você, telespectador, pelo nosso som que vai ser arrumado. Flávio, Cruzeiro, para você. Bom, Afonso, ontem, eu disse depois do jogo do Palmeiras, que o Cruzeiro fez uma partida muito boa contra o Palmeiras, na minha opinião, porque você fazer uma quarta de final contra o Palmeiras, com o time que o Palmeiras tem, né, com o material humano que o Cuca tem para trabalhar, é muito difícil. Né? Então, o Cruzeiro conseguiu fazer o resultado em São Paulo, apesar de poderia ter saído melhor de lá, mas acabou sendo um grande resultado de São Paulo, como aqui foi também. Porque o empatou lá e precisava do empate aqui, conseguiu o empate, o importante é se classificar. E isso aconteceu, o Cruzeiro diante do Palmeiras. Agora, ontem contra o Vitória, eu concordo com o Afonso, acho que o PT do Cruzeiro foi muito displicente. A gente viu o jogador do Cruzeiro, né, com muita má vontade na disputa de bola, quando tinha que dividir uma bola. Eu não sei se é porque o Manuel, eu acho, cedo também, depois o Elber, e o jogador ficou com medo de dividir bola e machucar mais gente no Cruzeiro. E o Mano perder peças importantes, como tem perdido. Então, o Cruzeiro voltou para o segundo tempo melhor. E aí, teve 3 chances que normalmente, né, com calma, matariam o jogo. 2 com o Thiago Neves. Só dar um gancho para você aqui, ó, porque eu vi o comentarista da emissora lá falando que não foi falta sequer no Elber, entendeu? Eu tenho esse lance aqui na internet, filmado da arquibancada, ele entra aqui assim com o cotovelo no pescoço do Elber. Claro, eu vi. Muito visível, porque o comentarista na hora falou porque que nem falta não a foi. televisão mostra você. Que nem falta não foi, mostrou, justamente. Certo? Então, o Cruzeiro voltou para o segundo tempo para mim bem melhor. E aí criou muita chance. Inclusive a do Sassá, que o Sassá chutou por cima, o Bandeira não deu impedimento, mas o Sassá estava pelo menos 1 metro na frente. Né? Então não tinha ninguém dando condição para o Sassá. E mesmo assim ele perdeu o gol. Depois teve 2 lances com o Thiago Neves. O último, então, estava ele e o goleiro só. E ele simplesmente chutou em cima do goleiro. Fazer um gol de classe, colocar por cima. Chutou, era só dar aquele toquinho. Aquele não, que ele fez. Até no outro lado do gol, o goleiro não estava lá. Ele fez um gol aqui, entrando pela esquerda, que ele chutou por cima também, que fez. Então, o Cruzeiro... Agora, o Mano disse depois do jogo que a partida contra o Palmeiras pesou muito. O clássico contra o Palmeiras foi muito desgastante para o Cruzeiro, concordo com ele. Acho que o time desgastou muito na partida contra o Palmeiras. Foi um jogo muito difícil, um jogo muito corrido, nervoso o tempo todo. Né? Então isso desgasta o jogador. Mas o Palmeiras foi lá e venceu o Sport na ilha. Não, isso foi antes. Certo? Foi antes. O Palmeiras venceu o Avaí em casa, por 2-0. Que é um time que não ganha de ninguém o Avaí. Então o Palmeiras pegou um time mais fraco, essa coisa toda. Agora o Cruzeiro simplesmente pegou o Vitória, também que é fraco, está lá na zona de rebaixamento, mas o Cruzeiro sentiu muito. E o Palmeiras tem peça. A gente viu que ontem, o Cuca no jogo do Palmeiras contra o Avaí sábado, o Cuca mexeu 6 jogadores e o time continua. E o Cruzeiro hoje tem o Arrascaeta machucado, tem o Robinho machucado, tem o Dedé machucado, tem vários jogadores, Ezequiel machucado. Então as peças do Cruzeiro de reposição, normalmente o Mano não pôde contar com elas ontem. Então, acho que o placar, para mim, também concordo com a Afonso, foi injusto. Se tivesse que ter um vencedor, teria sido o Cruzeiro. E a partir daí, é pensar no Vasco em São Januário, aliás, lá em Volta Redonda, que o Cruzeiro tem amplas condições de vencer e depois eu botar fogo aqui no Mineirão. Tem amplas condições de vencer, mas faz uma campanha fora de casa tão ridícula quanto a do Atlético dentro de casa.
Por isso os dois têm a mesma pontuação. O Cruzeiro vai bem em casa e é uma presa fácil fora de casa. Perdeu para o Avaí. Agora, gente, o Cruzeiro não jogou bem. Você não joga bem, não ganha do Vitória. Eu não consigo, é o penúltimo lugar do Campeonato Brasileiro. Tem uma diferença muito grande entre você ser melhor que o adversário e jogar bem. O Cruzeiro foi melhor que o Vitória. Mas daí a jogar Eduardo, bem... O que eu disse aqui... Mas deixa eu concluir. Não, isso não existe no futebol, Flávio. Se tivesse que haver um vencedor, não teve vencedor. O Fábio salvou o Cruzeiro em 2 bolas, uma no final do primeiro tempo e uma no início do segundo. 2 defesas do Fábio. O Vitória teve chances. O Cruzeiro foi melhor que o Vitória, ponto. O Cruzeiro não jogou bem, ponto. O Cruzeiro não ganhou do Vitória jogando em casa. O Cruzeiro não conseguiu ultrapassar a linha montada pelo Wagner Mancini, criou pouco, eu acho que criou pouco. As poucas vezes que chegou, acabou desperdiçando. O jogo do Cruzeiro ontem parecia um repeteco de jogo do Atlético em casa. O time adversário vence, fecha, o Cruzeiro vai lá, perde 1, perde 2, perde 3 gols e quase toma. E acaba 0-0 e perde ponto para um time que é o 19º colocado na tabela. Então ficou devendo sim. O time que cria e que perde gol, ele não jogou bem? Eu acabei de dizer, o Cruzeiro foi melhor que o Vitória, mas não jogou bem. Se o Cruzeiro tivesse jogado bem, ele teria vencido o Vitória ontem com facilidade. Não estou falando de perder gol. Não estou falando de perder gol, nem de jogar melhor. Eu tenho a minha opinião de que o Cruzeiro está praticando um bom futebol. Mas você já deu a opinião, agora deixa eu dar a minha. Mas eu estou tentando só justificar que o time que cria, que o time que joga bem, ele cria. Porque o time que joga mal não cria. Eu acho que o Cruzeiro criou pouco. Tava jogando com 19º em casa. Um time que se fechou e o Cruzeiro não cria. Ele criou 3 chances. Uma com o Sassá e 2 com o Thiago Neves. Perdeu as 2. 3 chances contra o Vitória em Belo Horizonte. 90 tá minutos bom? de jogo? Não tá. Pra mim tá muito ruim. Pra mim a campanha do Cruzeiro tá muito ruim. O Cruzeiro tá jogando bem como sempre, como nunca, e perdendo ponto como sempre. O Cruzeiro tem 23 pontos, gente. Tá acabando o turno. Tem 23 pontos. O Cruzeiro de 2011 acabou o turno com 27. Aquele time que só se livrou no 6-1 na última rodada. A campanha do Cruzeiro é péssima no Campeonato Brasileiro. O desempenho do Cruzeiro agrada um pouquinho mais, porque se a gente compara com o do Atlético, por exemplo, que consegue ser pior que o do Cruzeiro. Porque o desempenho do Cruzeiro também não é bom. O Cruzeiro não conseguiu ganhar do 19º. O Wagner Mancini chegou ontem, já treinou e deu um suor no Cruzeiro aqui no Mineirão. Então, gente, eu sei, é injusto, o Cruzeiro foi melhor que o Vitória, teve 60% de posse de bola, mas e daí? E a bola dentro do gol? E o Vitória que chegou 2 vezes e o Fábio teve que salvar? E se a bola do Vitória entra naquele finalzinho do primeiro tempo e no início do segundo tempo? A coisa complica. Então, foi o jogo do Cruzeiro ontem parecia o jogo do Atlético em Belo Horizonte. Time adversário vence, fecha, você cria ali 2, 3, perde gol. Um gol feito e no finalzinho empata ou perde o jogo. A gente está vendo esse filme se repetir com o Atlético seguidas vezes. Ontem eu vi pela primeira vez com o Cruzeiro. Um time que se fechou e o Cruzeiro não conseguiu jogar contra esse time. Então, eu estou separando as coisas. Contra o Avaí, lá em Florianópolis, gente, o Cruzeiro foi muito melhor que o Avaí. Mas foi muito melhor que o Avaí. Mas não jogou bem. O que adianta? É melhor que o Avaí, é melhor que o Vitória, e por isso está jogando bem, mas não consegue ganhar de nenhum deles. São 4 jogos já no Brasileiro, o Cruzeiro não vence. Ontem teve uma pergunta lá, e que eu já tinha falado aqui no programa da última quinta-feira, dos jogos do Cruzeiro, de 17 gol 4. Verdade. Que isso tá bom? Para um time de um investimento, o Gilvan deu time, deu elenco, trouxe um dos melhores treinadores do futebol brasileiro para isso. Para o time não ganhar Mineiro, 3 anos que não ganha Mineiro, para o time ser eliminado de Copa Sul-Americana, para o time estar em 9º lugar do Campeonato Brasileiro com 23 pontos. Tá legal isso? O torcedor tá satisfeito? Nossa, o desempenho, como é que tá jogando? Igual vocês falaram outro dia que tá encantando. A mim não tá encantando, eu disse no jogo do Palmeiras. Pra mim aquele jogo não encantou também, não. Mas pra mim fez o resultado e em cima do Palmeiras foi um jogo de mata-mata satisfatório. Emocionante pra quem gosta de futebol como entretenimento. Foi legal pra caramba, emoção até o fim. Mas o jogo foi ruim pra danar. Bom, eu vou passar Então eu tô dando a bronca porque eu não estou satisfeito com o que tá acontecendo no Campeonato Brasileiro Série A. Eu não estou satisfeito com o Atlético, não estou satisfeito com o Cruzeiro. Eu acho que são campanhas ridículas perto do investimento que foi feito. E depois a bronca vem para a diretoria
e essas broncas, a maioria delas são normais e devem acontecer, mas tem que olhar também o trabalho que está sendo feito lá, porque time e elenco eles deram. Se não está funcionando, o que o diretor pode fazer? Tem que cobrar de treinador e de time de futebol. E DM faz parte também. O elenco é muito bom, mas pô, os caras não saem do DM? Quando o Manuel saiu do DM, ficou meia hora jogando, já voltou. O Arrascaeta ficou uma semana, já voltou. O Robinho sai e volta toda hora. E no Atlético a mesma coisa. Pelo amor de Deus. Eu vou passar para o chefe já, mas só uma coisa, porque eu penso diferente do Eduardo. Totalmente diferente nesse conceito aí. Eu acho que o Cruzeiro está jogando bem. O Grêmio hoje é tido como a melhor equipe do Brasil, o Grêmio. E está 8 pontos do líder, que é muito difícil. É muito diferente. Que não é tido a melhor equipe do Brasil, que é o Corinthians. O Grêmio está jogando muito bem, mas está 8 pontos do título, que é extremamente complicado para tirar a diferença. Eu não estou dizendo que não vai tirar, não. Estou dizendo que é extremamente diferente. Está a 10 pontos do Cruzeiro e do Atlético. O Grêmio está 10 pontos na frente. Deixa eu concluir. Então, o Grêmio, eu continuo achando que o Cruzeiro está jogando bem. Está criando oportunidades e está perdendo as oportunidades. Agora, o time, para criar oportunidade, ele tem que estar bem. Porque o time, quando está mal, não cria nada. Empatou com Vitória, horroroso o resultado. Horroroso. Mas para mim foi um empate injusto. Só porque perdeu o gol, foi melhor do que o Vitória. Então, foi melhor do que o Vitória porque jogou mais do que o Vitória, na minha opinião. Jogou mais. A seleção brasileira, que eu tive o prazer, a honra de ver, cobrir, ninguém me contou, ninguém me falou, estava lá. Eu estava lá na Copa de 82, encantou o mundo inteiro. Jogando muito bem. E me encantou, jogando bem. E foi a 5ª colocada. Mas a sua comparação, eu vou te contar uma coisa, viu? Você está comparando a seleção de 82, que perdeu para a Itália, que era uma baita seleção com Cruzeiro e Vitória. Não, só um minutinho. Só um minutinho. Não estou comparando, está comparando na sua cabeça. Eu desisto. Eu não estou comparando. Eu tenho certeza que o telespectador entendeu e você está com má vontade para entender. A seleção perdeu para uma grande seleção que é a Itália. E a baita seleção da Itália que você falou estava em crise. E daí? Não conversava com a imprensa. O time era bom. Não tinha diretoria, não recebia em dia. Os jogadores estavam ameaçando abandonar a competição. O time era bom. Abandonar. Foi campeão do mundo. Você não está me deixando falar. Mas você está falando com Vitória. Eu te ouvi. E você tem que respeitar a minha opinião. Eu respeitar a sua, você tem que respeitar a minha. Não, você falou 20 minutos, todo mundo ouviu. Agora a gente fala, você vem retrucar. Não, Eduardo, você falou o tempo que quis. Você vem retrucar, eu não te retruquei. Eu não estou retrucando, não. Você que não está respeitando a minha. Eu não estou retrucando, não. Você está justificando a sua. Eu estou justificando a minha opinião, sim. Por quê? Porque eu tenho que justificar a minha opinião. Você tem toda a liberdade para justificar quantas vezes você quiser a sua. Agora, você falou que o Cruzeiro não jogou bem. Eu acho que no segundo tempo ele jogou muito bem. Na minha opinião. E daí que você não acha? Ganhou o jogo. Você já tinha falado isso. Mas, Eduardo, eu estou dizendo que existem. Você mesmo já falou, é bom, porque um vê um jogo, outro parece que vê outro jogo. Mas você já deu a sua opinião. Eu não posso voltar a falar? Então eu quero voltar na minha também. Você pode voltar. Aí vai ficar só eu e pode você aqui no voltar programa. você agora, pode voltar. Não, eu não quero. Eu quero que os outros falem também. Bom, mas eu quero voltar na minha. Não, então fica à vontade. Eu quero voltar na minha. Então eu estou dizendo, a seleção brasileira de 82 foi a 5ª colocada com o melhor futebol do mundo. E jogando o melhor futebol. A seleção da Itália ficava no chulé da seleção brasileira. Ela foi a 5ª colocada. Já vi vários campeonatos nacionais serem perdidos, inclusive um no Mineirão pelo Atlético, no chamado mata-mata, com 12 pontos na frente, com um time muito superior ao de São Paulo. Muito superior ao de São Paulo. E ele perdeu o campeonato aqui. Então, eu não digo que o time está jogando bem, porque está jogando bem só. O Afonso está encantado com o Cruzeiro. Não estou encantado com o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro tem um excelente elenco, como você disse que o presidente deu, um excelente elenco, tem um bom treinador e está jogando bem. Está faltando ao Cruzeiro fazer gols. É isso que eu estou falando. Então tá. Nós estamos chegando no fim do turno, hein? Tá. Sem gostar, São só 17 jogos sem fazer o gol. São só 17, mas quem sabe nos próximos 19 a bola entra, né? Os 23 pontos está tudo certo. O que me preocupa no Cruzeiro, Eduardo, são 2 pontos. Além da falta de gols, a postura do Mano Menezes em falar muito bem. A coletiva do Mano Menezes é muito boa. Mas a produtividade do time dentro de campo, me perdoa, Afonso, eu estou totalmente de acordo com o Eduardo. Porque o Eduardo falou tudo o que tinha que ser falado. O Cruzeiro
não é só 17 partidas que não está ganhando, não. O Cruzeiro vem, desde o início do ano, não apresentando nada, Eduardo. E não é só esse ano, o ano passado também. O time está na semifinal da Copa do Brasil. Tá, isso aí é uma coisa. O semifinal vai jogar a segunda partida dentro do Mineirão. O Atlético foi finalista da Copa do Brasil ano passado, arrastado. Foi pior que Juventude, foi pior do que Internacional. O Atlético foi finalista, arrastado. O Atlético pegou deixa eu acabar de concluir aqui. O Atlético pegou quem na Copa do Brasil? Deixa eu acabar de concluir aqui, É o que eu tô dizendo. O Cruzeiro eliminou São Paulo, eliminou Palmeiras, eliminou o Chapecoense. É o que eu tô dizendo. O Atlético chegou jogando mal, arrastado. O que que tem em Copa do Brasil? Tá na semifinal e daí? E é um torneio diferente do Campeonato Brasileiro. Não tem nada a ver. Ali é um torneio que você vai jogar pela regularidade. E regularidade o Cruzeiro não tem nenhuma. Só um minutinho. Regularidade pra baixo. Só um minutinho. O Fábio tá mal? Tá mal. Ontem ele pegou mais uma bola. Ah, tá mal? Tá mal. Jogou uma bola, pegou mais uma bola, Eduardo, você não serviu o lance. Ele saiu aqui, ó, com as duas mãos jogando, quase igual o gol que ele tomou do Palmeiras. Escuta aqui, o Diogo Barbosa tá mal? Não, ontem jogou muito bem. O Lucas Romero tá mal? O Thiago Neves tá mal? Não, regular. Ô, Marcelo, não pode falar que tá ruim. Tem que falar que tá bom. Pro Afonso não, eu tô perguntando. O time que tá com 23 pontos... Não tem que falar, não. O time que tá com 23 pontos... Isso que o Eduardo Afonso tá falando é mentira. Tá muito aqui legal. ninguém tem que falar. Aqui ninguém tem que falar nada. Todo mundo fala as bobagens que quiserem. Todo mundo fala bobagem ou fala o que quiser. Tá tudo muito bom. Atlético e Cruzeiro estão fazendo... Você fala que o time não tá produzindo nada, mas você não dá nenhuma justificativa. Em conjunto não está. A tabela tá mostrando. Um time que está com 23 pontos, 17 jogos, só conseguiu vencer 4 jogos. Um time que não faz gol nem na minha avó, entendeu? Você está querendo o quê? Pega o Vitória, como o Eduardo falou, 19º colocado. Avaí. Dentro de casa, o Avaí. Puxa vida, não E consegue qual é a fazer solução gol. para fazer gol? A solução? É. Treinamento? É cobrar da diretoria? É do treinador? É cobrar dos jogadores dentro de campo? É ter uma postura diferente. Você acha que o Cruzeiro está criando para fazer gol? Ué, Menos do que deveria. Eu achei horrível. Criou ontem 4 oportunidades. Ah, e teve 2 do Vitória. Tá pouco? Dentro de casa, jogando como Tá 19º pouco? colocado. 4 oportunidades, tá pouco? Pra 90 minutos de ele jogo. não fez um gol. Ah, me ajuda, Afonso, me ajuda. Ah, mas me ajuda você com essa sua... O Cruzeiro tem elenco, tem um treinador que tá dando uma coletiva maravilhosa, mas dentro de campo o time não tá produzindo nada. Nada, isso é verdade. Eu não tô satisfeito com o que eu tô vendo. Não é só Cruzeiro e Atlético, só os dois times estão horríveis. Não 23 pontos não é lugar para Cruzeiro e Atlético estar na situação do campeonato. Aí estão vibrando agora, Eduardo, sabe com o quê? Aí eu vi comentarista falando, não, porque agora o Cruzeiro e Atlético manteve na primeira página da tabela de classificação. Me ajuda, me ajuda, entendeu? O elenco que o Cruzeiro tem, o senhor Thiago Neves. Olha, e outra coisa, o Mano deve ter algum problema. Tá jogando muito mal, Thiago Neves tá jogando mal demais, hein? Tá jogando mal demais, Thiago Neves. Mais dele. Não, o Thiago Neves tá jogando. Você vai me desculpar, mas você tá vendo outro jogador. Tá regular. Tá vendo regular? Você não sabe o que é jogador regular. Você não sabe, você não tem noção do que é jogador regular. A posição tática do jogador dentro de campo. Eu tô criticando o Rafael Sobis, que não joga nada e não sai de campo. Para com isso. Não, eu não tô falando que o Thiago Neves tá Você mal. não tem noção do que é jogador regular. Eu regular. falei que a gente espera muito mais dele. Eu espero muito mais do Thiago Neves. Não, muito mais dele? Então ele vai ser o supra-sumo para esperar mais dele. O Thiago Neves é um dos melhores jogadores do campeonato. Ué, você tá brincando, Afonso, eu não estou desmerecendo o Thiago Neves. Não, você acabou de falar que ele está abaixo. Eu tô falando que espera-se muito mais. Eu não esperava que o Thiago Neves perdesse 2 gols, como perdeu ontem, o craque que ele é. O craque perde gol, que o Thiago Neves faça todos os gols, todos que apareçam para ele. Via desgastado. Desgastado tá eu. Desgastado tá eu. Tinha que de 7 horas da manhã, vou até 1 da manhã. Ele foi o melhor em campo contra o Palmeiras. Esse negócio do desgaste vale para todo mundo também. O Flamengo jogou no meio de semana, ontem fez um baita jogo contra o Corinthians. Era para ter vencido o jogo, jogou melhor que o Corinthians. O Flamengo jogou com o time misto no meio de semana. Não, mas tudo bem. O Atlético jogou no meio de semana e ganhou ontem. O Palmeiras jogou no meio de semana e ganhou. Esse negócio do meio de semana vale para todo mundo. Todo mundo que jogou no meio de semana. O Grêmio está jogando melhor futebol. O Mano teve infelicidade ontem. O Mano teve infelicidade ontem de perder 2 jogadores no início do jogo. O Grêmio está 10 pontos na frente de Atlético e Cruzeiro. A gente não pode usar Grêmio para comparar de cara ontem, Cruzeiro. do cara de cara ontem perdeu o Manuel e perdeu o Elber. Não, é isso que eu tô falando. Como é que fica a cabeça do treinador para fazer eu vou ter que mexer. Eu vi. Perdeu o Elber, o Mano tem que ajoelhar para o céu e agradecer, porque quem entrou muito melhor. Olha aqui, eu vi uma estatística, não sei se foi da ESPN ou se foi da Fox, e não me lembro quem fez também, eu vi rapidamente, de que no Campeonato Brasileiro, todo time que tem maior posse de bola, maior tempo com a bola no pé, perde ou empata. Não é toda, a maioria. Eu vi que
A maioria de 99,9%. Afonso, a vantagem é que o Cruzeiro é um time que não está tomando muitos gols, exceto aqueles 3 jogos que tomou 9 ou 11 gols, não sei, em 4 jogos, mas a regularidade... Eu quero ver o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, você criticar Thiago Neves, criticar Mano, criticar todo mundo. Peraí, eu não estou criticando. Porque você não aceita Mano desde o início. Acabou. Não é esse tipo de crítica. Acabou. Pode perder, Flávio. Eu critico o momento. Infelizmente acabou. Gente, é isso. O futebol está assim. Infelizmente, Cruzeiro e Atlético no futebol mineiro estão abaixo daquilo que nós queremos Salve o América. que eles estejam. América é Série B, não vou discutir, pelo amor de É Deus. o líder. Não vou discutir se é Série B. Aliás, você é um comentarista... da Série C. Você hoje é um comentarista de Série B. É, um grande abraço a todos. Estou com a América Tchau, gente. lá e Obrigado. aguardando...